Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com mais uma aula de inglês, uma parte gramatical para a gente aprender aqui. E dessa vez, iremos estudar os pronomes pessoais. Como vocês estão vendo aqui, personal pronouns. Então, precisamos saber exatamente o que são, esses pronomes pessoais em inglês. O que são, quais são esses pronomes pessoais, como nós podemos utilizar esses pronomes no dia a dia e qual seria a melhor forma de estudar tais pronomes em inglês. Bem, a gente precisa entender que os pronomes pessoais, eles são muito importantes para essa questão nossa, de texto, de leitura do inglês, porque os pronomes, como a gente bem sabe, são utilizados principalmente para substituir um substantivo, substituir um sintagma nominal, principalmente do texto. E aí, a gente percebe que os pronomes pessoais em inglês são importantes quando a gente está fazendo a leitura deles no texto. A gente só consegue entender quando a gente consegue visualizar cada pronome a que se refere anteriormente no texto. Mas tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos por partes. Vamos lá? Vamos ingressar, vamos aprender comigo essa questão dos pronomes pessoais em inglês. O que é que vocês acham? Venham comigo. Então, vamos entender aqui um pouco sobre pronomes pessoais, certo? Bem, primeiro vamos entender que os pronomes pessoais, eles se classificam em subject and object pronouns. Por que eles recebem esses nomes? Subject vem de sujeito e object vem de objeto. Isso quer dizer o quê? Ora, o inglês é muito simples, ele é muito direto na gramática. Então, o pronome que se refere a sujeito, que tem o nome de pronome sujeito em inglês, é aquele que está na função de sujeito. Ou seja, ele vem normalmente antes do verbo principal, com a função de sujeito. Já o pronome que tem o nome de pronome objeto, por que ele recebe esse nome? Porque ele vai ter a função de objeto, direto ou indireto, ou seja, o complemento do verbo. Então, ele vai vir onde? Depois de um verbo principal ou depois de uma preposição. É assim que a gente consegue perceber os pronomes em inglês. Sujeito com a função de sujeito, objeto com a função de objeto. E aí, quais são esses pronomes, então? Bem, os pronomes sujeito, com a função de sujeito são I, you, he, she, it, we, you e they. E os pronomes com a função de objeto são me, you, him, her, it, us, you e them. Agora, o sentido deles é o mesmo, tipo I e me se refere à primeira pessoa, eu, me, mim, ok? O you é você, é tu. O he e o him é ele, homem no singular. O she e o her, ela, mulher no singular. It vai ser o quê? Ele ou ela no singular para coisa, animal, objeto, lugar. We e us é nós, se refere a nós, tá? O you, vocês, E o they ou them se refere a eles ou elas, no plural, de coisa, de animais, de objetos, ok? Mas como é que a gente vê isso na frase? Gente, se eu estou com a função de sujeito, vai vir antes do verbo principal. Se eu estou com a função de objeto, vai vir depois do verbo principal ou depois de uma preposição, certo? Mas vamos ver aqui na prática? Olha só aqui os exemplos. Essas partes amarelas aqui são justamente os pronomes. Na primeira oração, eu tenho aqui um sujeito, pessoa que está falando, eu. I don't want this book. You can have it. Então, eu não quero este livro. Você pode tê-lo. Você, pessoa que está me ouvindo, sujeito da oração, pode ter o quê? O livro de que eu falei anteriormente. Então, por isso que ficou it. Objeto no singular, com função de objeto, então fica it aqui, tá bom? Olha outro exemplo. I never go to parties. I don't like them. Então, novamente, eu, sujeito da oração, pessoa que está falando, eu nunca vou às festas. Por quê? Porque eu não gosto delas. Eu não gosto de quê? Das festas, está no plural.
Por isso que ficou them com a função de objeto. Então, por isso que não ficou they, ficou them. É um objeto, tá? Depois do verbo, no plural, ok? Olha outro exemplo aqui que legal. They know Anna and she knows them. Então, eles, né? Tô falando das pessoas no plural, de algumas pessoas, que aí no texto eu vou saber quem são, tá? Aqui é uma frase solta. Eles conhecem Ana. E ela, aqui eu começo outra oração, eu tenho a conjunção aqui separando, e ela conhece eles. Então, ela, quem é ela? She, é uma pessoa no singular feminino. Quem é? Ana, que eu falei anteriormente. Ficou she, porque é o sujeito da oração, tá? Antes do verbo. E them, são eles, que eu falei lá no início da outra oração. Só que agora eles estão como objeto, estão como complemento do verbo, estão depois do verbo. Então, por isso que ficou them. Olha outro exemplo aqui. This letter is not for me, it's for you. Então, esta carta não é para mim. Eu, pessoa, primeira pessoa, a pessoa da fala. Me. Por que ficou me, não I? Porque não é o sujeito. O sujeito vem antes do verbo principal. Aqui eu tenho depois da preposição, depois do verbo principal. Então, por isso que ficou me. É o objeto da oração. It's for you. It. Ele ou ela. Eu estou me referindo a quê? A carta que eu falei aqui. Então, ela é para você. Ela, a carta, sujeito, que está representando, está substituindo a carta que eu falei anteriormente. E o você, pessoa que está me ouvindo, ok? Objeto da oração. E a última frase, eu tenho duas pessoas aqui, ó. Sue and Kevin are going to the cinema. Do you want to go with them? Então, Sue and Kevin vão ao cinema. Você quer ir com eles? Eles quem? Por que them? Plural. Porque eu estou me referindo a Sue e Kevin, duas pessoas, plural. Objeto, tá depois, não é? Da preposição. Então, por isso que fica them, ok? Então, é mais ou menos esse o jogo. É a gente identificar quem a gente vai utilizar e onde essa coisa, esse pronome vai ficar. Se ele é sujeito ou se ele é o objeto da oração. Mas o mais importante, além dos exemplos, é exercitar. Vamos exercitar? Vamos ver como a gente pode entender ainda melhor fazendo exercícios, praticando isso aqui? Vamos comigo. Então, como primeira atividade, nós vamos substituir essa parte grifada em amarelo pelo pronome correto, seja ele sujeito ou objeto, né? Subject ou object pronoun. Como é que a gente vai perceber isso? Como é que a gente vai analisar? Gente, a gente vai procurar saber aqui se o pronome ele vai estar antes ou depois do verbo. Então, se ele estiver antes, ele vai ser sujeito. Se ele estiver depois do verbo principal, ele vai ser o objeto. E aí a gente vai analisar se é o pronome I, we, he, she, ou se vai ser o objeto me, you, him. Então, a gente tem que fazer essa análise e aí a gente vai responder. A gente vai trocar o pronome, né, a palavra aqui, o substantivo, pelo pronome correto, tá? Então, Laura, qual será o pronome que eu vou usar no lugar de Laura para substituir Laura? E Jonas, aqui no final da frase, depois do verbo, qual o pronome que vai substituir Jonas numa frase nesse sentido? Então, eu peço a você agora que está assistindo a essa aula, que pause, pegue um caderno, né, ou mesmo no computador aí, ou no seu celular, que você tente ou pense, raciocine antes de ver o exercício. Então, qual seria a resposta correta para você? Será que você está aprendendo? Será que você está sabendo? Então, antes que eu coloque as respostas aqui de uma a uma, analisando com você, tenta ver se você sabe, se você realmente está aprendendo. Pega aí a lista de pronomes. Se você não anotou a lista, volta lá no início do vídeo, anota no caderno, para você saber qual o pronome que você vai utilizar, para que você possa aí fazer suas atividades e corrigir comigo, tá? Então, vamos lá. Laura, eu tô ela aqui na função de sujeito, não é isso, gente? Antes do verbo. E aqui eu tenho Jonas depois do verbo principal. Então, eu vou ter que usar aqui um pronome com a função de sujeito para substituir Laura, ela, e Jonas com a função de objeto, ele. Qual seria a resposta correta? Vejam aí se vocês acertam, anota, pausa. Vou colocar a resposta agora, hein? Então, vamos lá. She wants to see him. Então, o que é que eu tenho aqui? Laura, sujeito, she, que é função de sujeito aqui, ela no singular. E Jonas está na função de objeto, está depois do verbo. Então, eu vou usar him, que é ele, homem, singular,
na função de objeto. Então, aqui na tradução, Laura quer ver Jonas. Ela quer ver ele, tá bom? Então, essas foram as substituições para essa primeira frase. Vamos para essa segunda frase aqui, ó. Amanda and I study with Sarah and John. Qual é o pronome que vai substituir Amanda e eu? Amanda e eu somos... Então, você vai substituir pelo pronome aqui, que substitui Amanda e eu ao mesmo tempo. E Sarah e John, eu vou substituir por que pronome? Um pronome só para substituir os dois. Qual seria a resposta? Pausa, escreve aí, vê depois qual a resposta. A resposta é We study with them. Então, Amanda e eu estudamos com Sarah e John. Então, nós, ó, we, função de sujeito, Amanda e eu, nós, estudamos com eles, ou seja, com Sarah e John. Então, aqui eu tenho a função de sujeito, we, antes do verbo, with them, objeto no plural, them, eles ou elas, depois de uma preposição, ok? Vamos para a terceira frase aqui. Eu tenho agora Fred and George don't like Laura. Eu tenho Fred and George agora no início, antes do verbo principal. O que será que eu vou colocar aqui? E aqui eu tenho Laura depois do verbo principal. O que será que eu vou utilizar aqui? Vamos lá? A resposta é They don't like her. Então, they, ó, sujeito aqui no plural, duas pessoas, Fred and George, é a mesma coisa de Sarah and John. Só que agora eles estão no início da frase, antes do verbo principal, então they, sujeito. E Laura, ó, a mesma Laura que está aqui nessa primeira frase, só que agora Laura não está no lugar do sujeito, ela está no lugar do objeto, tá depois do verbo, então ficou her, ok? Só para vocês terem ideia, ó, Laura como sujeito fica she, Laura como objeto fica her, tranquilo? Vamos para essa outra frase aqui, ó. Davi needs to talk to Louise and me. Davi é o sujeito, tá antes do verbo. Qual será o pronome que eu coloco no lugar de Davi? E Louise and me tá como objeto, ó, tá depois da preposição. Então, qual o pronome que eu vou substituir Louise e eu aqui, tá? Então, vamos lá. A resposta é He needs to talk to us. Então, Davi precisa conversar com Louise e comigo. Então, ele, Davi, ó, sujeito, he, precisa conversar conosco. Luiz e eu aqui, nós, não é? Ficou esse pronome us como objeto. E aqui a gente pode ver que Davi, ó, é a mesma coisa de Jonas, é uma pessoa masculina no singular. Jonas ficou him aqui em cima porque está depois do verbo objeto. Davi aqui ficou he porque está antes do verbo principal, é o sujeito. Luiz and me, que são nós aqui, somos nós, fica us porque está depois do pronome, da preposição. E aqui ficou we, porque está antes do verbo, tá bom? Esse é o joguinho, é saber se é sujeito ou se é objeto e que pronome vai substituir de acordo com o que nós temos aqui. Último exemplo, the dogs need to drink all the milk. Então, the dogs, tá aqui no início da frase, antes do verbo principal, vai ser substituído por que pronome? É sujeito ou objeto? Vejam aí. E all the milk, é tudo isso aqui, significa todo o leite, vai ser substituído por que pronome? Está em que lugar? É sujeito ou objeto? Vamos ver a resposta. Espero que tenham anotado aí, que acertem. A resposta é they need to drink it. E aí o que é que eu tenho? They tá como sujeito dos cachorros no plural. Ah, professora, mas não é cachorro? Cachorro não é coisa? Coisa não é it? Só se for singular. Se for plural, a gente usa they e a gente usa them, ok? Porque é plural. They e them é plural para tudo. Coisa, animal, objeto, lugar, tranquilo? Já aqui, ó, todo leite, leite, singular, it. Ok, gente? Então, por isso que eu usei, eles precisam bebê-lo. Beber o quê? O leite todo. Tranquilo? É isso aí. Espero que tenham, né, se esforçado e acertado. Se vocês não fizerem como exercício, não adianta. Eu vou ter outro exercício agora. Espero que vocês pausem, respondam, para que vocês entendam o conteúdo, tá bom? Então, o primeiro jeito de utilizar o pronome sujeito e objeto é substituindo os substantivos para a gente entender que pronome vai ficar em cada lugar. Vamos para o segundo exemplo aqui, o segundo tipo de exercício. Olha esse.
A gente tem frases, tem uma frase anterior, uma oração anterior, e na oração nova eu tenho que completar com algum pronome. Ele pode ser um pronome sujeito ou um pronome objeto, vai depender da leitura, e ele vai substituir algo que eu disse antes. Então eu tenho que entender o contexto, a tradução, para saber o que eu vou colocar aqui. Vamos ver o primeiro exemplo? I don't eat tomatoes. I don't like. E aí, qual será o pronome que eu vou colocar aqui? Anota aí, vê aí se você vai acertar comigo. Aqui, qual a tradução? Eu não como tomates. Eu não gosto. E aí, qual o pronome? Eu estou dizendo que eu não como tomates, então eu não gosto, não é? Qual vai ser o pronome? Them. Por quê? Tomate está no plural, é coisa, beleza. Mas só que coisas no plural, animais no plural, vai ficar they ou them. E por que ficou them? Porque está depois do verbo, está com a função de objeto. Então eu não gosto, né? Eu não como tomates, eu não gosto delas, eu não gosto de tomates, tá bom? Plural. Vamos ver o segundo. George is a very nice man. I like. Então, George é um homem muito legal. Eu gosto de quê? Né? De que eu tô falando aqui? De quem eu tô falando? Ou de que eu tô falando? Então, e qual o pronome que eu vou usar aqui? É sujeito? É objeto? Como é que eu vou utilizar? Anota aí. Vamos ver se sua resposta deu certo. Him. Então, George é um homem muito legal. Eu gosto dele. Ele aqui, ó, tá depois do verbo objeto. E aí, George é um homem singular, masculino singular, eu uso he ou him. Como é objeto, eu uso him, beleza? Mais um exemplo aqui, ó. This jacket is not very nice. I don't like. E aí, qual o pronome que eu vou usar? O que será que eu estou substituindo aqui? Esta jaqueta não é muito legal. Eu não gosto. E aí, qual o pronome? Vamos lá? It. Eu não gosto dela, da jaqueta. Jaqueta é coisa, tá no singular. Então, eu vou usar o pronome it. E aí, como é objeto, it é tanto para sujeito quanto para objeto, é o mesmo. Então, a gente coloca it aqui, ok? Vamos lá. This is my new car. E aí, eu tenho aqui, ó, um espaçozinho, is very beautiful. Então, o que será que eu vou substituir? O que será que eu vou colocar aqui? Este é meu novo carro. Tarará, é muito bonito. Então, eu estou falando de que aqui? O que é que eu vou colocar? Que pronome eu vou colocar aqui? Vamos ver? It, novamente, porque eu estou falando do carro, singular, e agora com a função de sujeito. Então, este é meu carro, ele é muito bonito. It's very beautiful. It, tanto no sujeito quanto no objeto, é it, não muda. Então, é isso aí. Vamos para o último. Those are my cats. Are cute. Qual vai ser o pronome que eu vou colocar aqui? Será que é sujeito? Será que é objeto? Eu vou substituir o que aqui? Aqueles são meus gatos. São bonitos, são legais. E aí? Qual será que eu vou utilizar aqui o pronome? Vamos lá? They. Por que ficou they e não it? Se eu estou falando de gato, professora, porque aqui gato está no plural. E qualquer palavra no plural, seja pessoa, animal, objeto, coisa, fica they. Só fica it se for singular. Tranquilo? Então, aqueles são meus gatos, eles são bonitinhos, são lindinhos, né? Fofinhos. Então, tá aí, they como sujeito da oração. Ok, gente? Então, esse é o segundo tipo de exercício que a gente pode fazer, é completar a frase com o pronome correto. Para isso, a gente tem que analisar a frase anterior, tem que ler e ver o que é que eu vou utilizar ali para substituir algo que eu já disse antes. Tranquilo? Último tipo de atividade, na verdade, não é bem uma atividade, mas a gente vai analisar um texto. E aí, eu trouxe aqui a parte em amarelo para chamar a atenção dos pronomes. Isso aqui é um início de uma historinha, né? E aí eu trouxe essa historinha para a gente entender um pouquinho o quanto o pronome é importante na leitura de texto em inglês. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem quer inglês instrumental, para quem quer ler textos, né? Na sua área em inglês. Então, é muito importante essa questão de leitura. Fora que, quando a gente tem uma questão gramatical numa prova de vestibular, né, ou no Enem, normalmente eles focam nesse sentido, dos pronomes, do contexto, de você entender como é que aquela história está se desenrolando, está falando de quem. E para isso a gente precisa entender pronomes. Então, vamos ver aqui, ó. A historinha começa da seguinte forma. Laura is a chef at a very famous restaurant in New York City. She works a lot and she likes to prepare the best food. Peter complained to the chef about the meal.
She was not very helpful, so he spoke to the manager. They talked a lot, and at the end, Peter said he had a bad day, but Laura was sad with the situation. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma historinha com alguns personagens. Quem são esses personagens? Nós temos Laura, e nós temos Peter, e nós temos o gerente, não é, do estabelecimento. Né? A gente está falando aqui de um restaurante. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Quando eu começo falando de Laura, eu usei o nome Laura uma vez só. Né? Por quê? Eu usei outra vez lá embaixo, né? Já no meio, perto do final do texto. Esse texto, claro, não termina aqui, é uma historinha, tem mais coisa. Então, Laura eu usei 2 vezes. Eu substituí Laura pelo pronome. Quais os pronomes que eu posso usar no lugar de Laura? Eu posso usar she, porque é ela, e eu posso usar her, porque é ela no objeto. Dependendo de onde eu usar, vai ser she ou her. Então, aqui eu usei she, ó, 3 vezes, tá? Então, toda vez que eu usei she aqui, eu estava me referindo a Laura. Então, Laura é uma chefe no restaurante muito famoso em Nova York. Ela trabalha muito e ela gosta de preparar a melhor comida. Peter, que é um cliente, né? Ele reclamou, né, a chefe sobre a comida, sobre aquela refeição. Ela não foi muito amigável, né, naquela situação. Então, ele... E aí eu já mudei o pronome, eu fui para ele. E agora, quem é ele? Ele é Peter, tá se referindo justamente a ele, ao cara lá da história. Então, quando eu falo de she, eu tô falando de Laura. Quando eu falo de he, eu tô falando de Peter. E aí, ele falou com o gerente. Eles, e aí quem são eles? Todos eles. Laura, Peter, o gerente, conversaram muito. E no final, Peter disse que ele mesmo, né, tinha tido um dia ruim. Mas Laura ficou triste com a situação. E aí tem o resto da história, tá bom? Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Que os pronomes, eles vão servir no texto para substituir algo que foi dito antes. Substituir um substantivo, um nome, uma palavra que já foi falada. E aí é muito importante eu saber o contexto, eu saber ler, saber de quem está falando, para poder eu entender. Por isso que é tão importante saber pronomes pessoais. Nesse caso nosso aqui, nós só tivemos, né, pronomes sujeito, né? Então eu tenho aqui she works, está antes do verbo principal, she likes está antes do verbo principal, she was not very helpful, antes do verbo principal, he spoke, né, antes do verbo principal, they talked, então eu estou antes do verbo principal, he had, antes dos verbos, né, aqui que no caso tem o verbo principal have, então eu tenho somente sujeito nessas situações, tá bom? Mas eu poderia utilizar aqui, por exemplo, um exemplo com objeto e eu teria que saber aquele pronome está se referindo a quem, a que eu falei anteriormente, tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que tenham gostado aqui da aula sobre pronomes, sujeito e objeto, a importância de saber pronomes para poder entender um texto, não é? E a importância de saber substituir o pronome correto na hora da fala, na hora da escrita do inglês, tá bom? Então é isso, até a próxima. Obrigada!